Boa noite, galerinha do Colégio Estadual Edmundo Rocha, Vila Mutirão, Goiânia, Goiás. Tudo bem com vocês? Tudo na Santa Paz, galerinha? Aqui quem fala com vocês mais uma vez, professor Márcio Rezende, para trabalhar com vocês nessa nossa oitava quinzena, segunda semaninha já da quinzena, fechando a quinzena, quarta aula em pessoas. Nossa última aula verdadeiramente, hein? Garganta já tá um pouquinho cansada, já tá sentindo aqui, né? Apesar de estar dando aula à distância, né? Mas tem exigido muito ainda da voz, né? Então minha voz já tá indo meio pro pau aí, né, galera? Então a gente vai fechar aqui, graças a Deus. Semana que vem é feriado, né? Segunda-feira é feriado, a gente não terá aula, tá bom? Padroeira de Goiânia, né? E aí a gente vai dar uma aliviadazinha, uma descansadinha um pouquinho na garganta, aproveitar para não sobrecarregá-la, né? Bom, hoje eu estou falando de matemática com a turminha do primeiro ano. Turminha do primeiro ano, nós já terminamos a correção da nossa atividade, a oitava lista. Quem não me encaminhou ainda, me encaminhe, tá? Os vídeos estão todos disponíveis lá no YouTube. Os PDFs com todas as correções de todos os exercícios já estão disponíveis para você. Se você, por algum acaso, perdeu algum deles, me solicita que eu encaminhe para você novamente. Beleza? Bom, vamos falar de função modular. O que é uma função modular? Para a gente falar de função modular, a gente precisa falar do módulo de um número. O que é o módulo? Módulo de um número, ele tem uma definição matemática. Tem dois casos. A gente representa ele por duas barrinhas. Vou colocar a barrinha de azul. Módulo de x. Essas duas barrinhas aqui é o que a gente chama de módulo, tá? Vamos colocar de outra cor o x, né? Para não ficar muito apagado, vamos chamar de x de preto mesmo, tá bom? Então a nossa barrinha aqui do módulo, tá ok? O módulo de x vai ser igual a x se o x for maior ou igual a zero. Então, se o x é maior ou igual a zero, o módulo de x é x, tá ok? Mas ele vai ser menos x se o x for menor do que zero, tá ok? Então, olha só, o módulo é aquilo que está dentro da barrinha, vai ser o próprio valor que está lá se esse valor for acima de zero. Se ele for abaixo de zero, vai ser menos ele, beleza? Em síntese, o que isso vai acontecer? O que isso vai dizer para nós? O módulo de um número sempre vai ser um valor positivo, sempre vai ser um valor maior que zero, tá bom? Então, por exemplo, módulo de 5, módulo de menos 5. Módulo de 5. 5 é positivo? Sim. Se ele é positivo, ele entra nesse caso. O módulo dele é ele mesmo, então esse aqui é 5. Acabou. Módulo de menos 5. O 5 é negativo, que está dentro do módulo é negativo, então ele entra nesse caso. O módulo é menos ele. Então é menos o que está lá dentro. O que está lá dentro? Vou colocar de azul, né? Menos 5. Agora ajuda o pobre aqui, vai. Menos com menos, mais. Então dá mais 5, mais não precisa aparecer. Nossa, professor, só isso? Só isso.
tá? Então, o módulo de um número é um número se ele for positivo e é menos ele se ele for negativo. Essa é a definição que nós temos de módulo de um número. Até aqui tudo bem? Nós temos algumas coisas que decorrem diretamente da definição. Então, olha só. Então, o que é que decorre direto da definição? Primeiro, módulo de x é sempre maior ou igual a zero, tá? Por quê? Porque se o número é positivo é ele, se é negativo é menos ele que vai dar um número positivo, tá ok? Segundo, módulo de x é igual a zero se e somente se só vai ser igual a zero se o x for zero. O único caso em que o módulo de x é zero é quando o x vale zero, tá? Terceiro, módulo de x é igual ao módulo de menos x, certo? Tudo isso é consequência da definição, é direta a definição. A gente tem algumas propriedades. Quais propriedades que possui? Primeira propriedade. Módulo de x vezes y é igual ao módulo de x vezes módulo de y, tá? É a mesma coisa. Tem como demonstrar isso? Tem, então as continhas que a gente faz. Segundo, módulo de x mais y é sempre menor ou igual ao módulo de x mais o módulo de y, certo? E ela só vai ser igual quando o x e o y for positivo, tá? Se um dos dois for negativo, esse lado de cá sempre vai ser maior. Tudo isso tem como demonstrar. Terceiro, se o x é positivo, se ele é maior que zero, o módulo de x vai ser menor ou igual... Perdão. Que é um A. Se a gente tiver um A positivo, um número qualquer positivo, o módulo de x vai ser menor ou igual a A se e somente se o x for um número entre menos A e A. Tá? Que é isso? O módulo de x ser menor que A indica que o x vai ter que estar entre os dois valores, positivo e negativo dele. A gente vai ver isso aqui nos exemplos, alguns exercícios, como que a gente resolve. Ok? Quarto, módulo de x é igual a raiz de x elevado ao quadrado. Então, a gente usou muito esse resultado. E você lembra que eu falei para vocês que a gente sempre ia ter dois valores, mas às vezes o valor negativo não resolvia o nosso problema?
Mas a raiz quadrada de x ao quadrado é sempre o módulo de x. Existem dois números que eu elevo ao quadrado e dá o valor que está dentro da raiz. Sempre um valor positivo e um valor negativo. Ok? Então essas propriedades, todas elas podem ser demonstradas. Foge ao nosso escopo, foge aquilo que a gente trabalha, né? Não há necessidade nenhuma. Tudo isso aqui a gente demonstra lá na universidade, né? A gente prova tudo isso aí. A gente não aceita nada como verdade lá não. Lá a gente vai sempre construindo conhecimento, né? A gente chama de conhecimento de base, né? Tá bom? Sempre que pode, na universidade de matemática, tudo é demonstrável, né? A gente não... Nada pra gente é verdade. Tudo a gente vai estudando, vai provando, vai construindo conhecimento para que aquilo se torne verdade para nós. Tá ok? Bom, de início, acho que é isso aí, galerinha. Tá? Pra gente brincar um pouquinho com as situações, tá bom? Os exercícios, vamos deixar para uma próxima aula, que a gente vai brincar com o teorema de Tales, mas eu só queria falar da função modular com vocês hoje. Que o módulo de um número, a gente vai ver mais pra frente, vai dar tempo de falar hoje, mas quando a gente falar de função modular, vai ver que ela vai ter o gráfico que a gente chama de capa do Batman. Né? Por quê? Só para atiçar vocês. Se eu tiver aqui f de x igual ao módulo x ao quadrado menos 4x mais 3. O que é o módulo de um número? Não é um número se ele for positivo e menos ele se ele for negativo? Não é isso? Então, olha só. Esse número que está aqui dentro do módulo, esse magnético que está aqui dentro, ele é um número positivo ou negativo? Depende. Tem hora que ele é positivo, tem hora que ele é negativo. Tá ok? Como? Olha só, vamos fazer um estudo sinal dessa função. Imagina que eu tenho isso aqui. Imagina que eu tenho um h de x, uma outra função, que é x ao quadrado menos 4x mais 3. Nessa aqui, o x' é 4 e o x duas linhas é 1. Vamos ver se é verdade? 1 ao quadrado é 1. 4 vezes 1, 4. 1 mais 3, 4. 4 menos 4, 0. Deu certo. Agora eu vou 4. 4 ao quadrado é 16. Perdão, 4 não, 3. Opa! 3. 3 ao quadrado, 9. 4 vezes 3, 12. 9 mais 3, 12. 12 menos 12, 0. Então as raízes é 3 e 1, certo? Então qual que é o gráfico dessa função? Raiz 1 e 3, então ela vai passar em 1 e no 3. O vértice dela vai ser 2, o x vai ser 2, o vértice 4 menos 8 menos 1, que então tá aqui, ó. O gráfico dessa parábola h de x é esse aqui então. Beleza? Certo? Então aqui era positiva. Aqui ela é positiva. Só que nesse meio ela é negativa. Então a minha função f de x lá de cima vai ser x ao quadrado menos 4x mais 3, sempre que o x for menor ou igual a 1, ou o x for maior ou igual a 3. Então, menor que 1, ela é aquela porque é positiva, maior que 3, ela é essa função porque ela é positiva.
Nesse intervalo ela é negativa, então nesse intervalo ela é menos isso aqui. Então ela vai ser menos x ao quadrado mais 4x menos 3, se o x for maior do que 1 e menor que 3, se ela estiver no meio. Agora, essa função aqui, entre 1 e 3, como que é o gráfico dela? O gráfico dela não é esse aqui, é como se estiver jogando para cima, é ao contrário. As raízes são 1 e 3 novamente. Penso 1, vai dar menos 1, menos 3, menos 4, 4, 1, 4, menos 4 dá 0, 3, 4, 12, menos 9, com menos 3, menos 12, mais 12, 0. Então a raiz é 1 e 3, só que ao invés dela estar lá, ela está para baixo. Então essa função aqui, eu vou chamar de um H, vou chamar de um g de x aqui. O g de x, ela vai ser assim, ó. Vai passar no 2 e no 1. Então, o gráfico da função módulo de x ao quadrado menos 4x mais 3, o que ele vai ser? Vai ser, até o 1 vai ser a parte que está em vermelho. Entre o 1 e o 3, a parte que está de verde. Depois do 3, a parte que está em vermelho de novo. Então, o que vai ser o gráfico dela? Olha só, coisa mais bela, gente. Um, dois, três. Então, antes ela vai ter isso aqui, ó, o gráfico dela. Chega aqui, ela muda, o gráfico dela não é mais esse, é o que está em verde. Então ela vai fazer assim, ó. Até chegar no 3. Do 3, ela volta para aquela função que o gráfico dela é. Não parece a capa do Batman? Porque a função modular não tem valor negativo, ela é sempre positiva. Tá bom? Mas assim, hoje é só uma brincadeirinha, só pra gente se parecer. Não tem atividade, não tem nada, tá bom? Só pra gente brincar um pouquinho, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado da função modular dessa capinha do Batman, beleza? Aquele abraço, professor. Não. Espia. Espia. Gente, isso aqui é pozinho preto, faz ele ficar doido, não fica? Ah, delícia. Valeu, povão. Obrigado.